Fala, família Leonardo, passando aqui pela segunda vez desta quinta-feira na sua tela, dia 30/4/2026. E agora, rapidinho aqui na parte da tarde, eu quero te fazer um pedido, meu irmão. Se eu estiver sonhando, se me hipnotizarem, se eu estou em transe aqui, se é uma utopia, por favor, não me acordem, não me tragam de volta à razão, porque aquilo que parecia impossível. Pois é, rapaz, não é que o STJD acatou um pedido do Vasco e negou um pedido do Flamengo? E agora eles aumentaram um problema que o Mingau está passando, porque a Arrascaeta não joga, Paquetá não joga, Bruno Henrique é dúvida, Emerson Royal é dúvida, e Carrascal, que aonde ali, né, o Flamengo tentou dar um jeitinho para suavizar a sua pena, não teve, escute, não teve o seu pedido acatado no STJD, mas olha, tinha um relator lá doido para penalizar o Thiago Mendes, e eu vou te trazer qual foi o herói aqui que conseguiu convencer os caras de deixar o nosso capitão, caso esteja recuperado da sua contusão, jogar no domingo. Mas olha só, a vida não é um morango, é nessas horas que eu volto à razão por conta própria, porque enquanto o Flamengo tá cheio de problemas, eis que a CBF, junto com a comissão de arbitragem e o sistema, é o famoso sistema, rapaz, começaram a mexer ali, sabe? Para poder colocar quem é para apitar esse jogo. Exatamente. O Wilton Pereira Sampaio é a criança que vai soprar o apito. Eu nem vou te lembrar de Vasco e Chapecoense quando ele anulou um gol legítimo do Breno. Eu nem vou te lembrar da final da Copa do Brasil dentro do Maracanã contra o Corinthians. É isso daí, né, meu irmão? Não dá para ganhar todas. Agora, colocar o Wilton Pereira Sampaio, por que a gente aceita isso, cara? Para poder finalizar, vamos trazer aqui a provável escalação do Vasco, a provável escalação do Olímpia, esse jogo das 7 da noite, já, tá? De repente você vai estar vendo esse vídeo, já vai estar ligado no jogo do Vasco, vai passar na Paramount, e eu vou trazer todos os detalhes, mais alguns jogadores que devem ter oportunidade. Ah, e o choro, tá? O choro lá da Flá TV, meu irmão. Porque, rapaz, o Luiz Guilherme, que era um baita narrador. Como é que pode, né, rapaz? A que ponto? Mas depois, somos nós que somos clubistas. Eu vou trazer aqui a vinheta. Já eu volto aqui com muita. Eita, mas não para, meu irmão. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, agradecendo aos mais de 113 mil inscritos. Olha só, nós fizemos uma campanha aqui ontem, foi no vídeo de hoje de manhã não, que também, vou falar uma coisa, hein? Se você não viu, vou deixar o vídeo da manhã para você poder ver toda essa briga por causa de patrocínio do Vasco. A parada aí, sabe, da política, tá querendo já mudar o estatuto para tirar a quarentena, para uma galera ter cabide de emprego dentro do Vasco. Então, se você não viu esse vídeo, se o YouTube não te notificou, eu vou deixar ele aqui no final dessa nossa edição aqui, para você poder nos dar uma moral lá. Outra coisa, chegue lá dando like e chegue aqui também deixando o seu like, porque o canal acabou de sair de uma punição e para enganjar, galera, é só vocês comigo aqui, um trocando com o outro, exatamente. Você deixa o like, você deixa aí o seu comentário e isso vai me ajudar a fazer esse vídeo, a chegar até vascaínos que são inscritos nesse canal que não estão recebendo as notificações. Então, por favor, me dá essa moral, metazinha aí para esse vídeo da tarde, 2.000 likes para a gente poder falar desse choro ridículo do Flamengo e do Luiz Guilherme, que foi patético. Já eu vou colocar. O cara agora tá, né, chamando um monte de gente de BBC, porque falou que o Arrascaeta é um baita piscineiro, é o nosso Arrasca pênalti, e o cara pega a contusão, a insatisfação dele, ou a tristeza dele, para transferir isso de uma forma sutil para os torcedores que não aguentam mais ver o Arrascaeta fazendo esse tipo de coisa dentro do campo. Tipo assim, uma situação é o cara se machucar. Ninguém vai torcer pro cara se machucar. Agora, vir pra cá bater palminha pro Arrascaeta porque ele se machucou e validar todas as vezes que ele cavou pênalti e prejudicou os times, isso aí eu acho que a maioria
não vai fazer. Já fica logo aqui uma nota em protesto ao senhor João Guilherme, né, que era um baita narrador e terminou desta forma melancólica, sabe, a sua carreira, passando um pano para o Mingau, mas já eu falo disso, é porque eu lembro e fico logo irritado. Mas vamos falar primeiro aqui da Copa Sul-Americana, aonde o Vasco hoje enfrenta, pera aí, rapaz, enfrenta o Olímpia. Ai, pô, vem pra cá, mas, oi, pronto, vem pra cá aí, ó. Às 19 horas, exatamente, já viu que é onde vai passar, já eu vou te falar quem é o narrador da Paramount. O Vasco que está no grupo G, se o Vasco vencer hoje por diferença de 2 gols, o Vasco passa o Olímpia e se torna o líder culposo, sem ter a menor vontade de ser líder da competição no grupo G, sem ter a menor vontade de se classificar e jogar umas oitavas de finais e nenhum playoff. Isso pode acontecer caso o Vasco faça o simples. E o detalhe, tá? É que muitos torcedores, numa enquete lá no GE, estão ali opinando para que o Vasco viesse com força máxima hoje. Parece que o torcedor também já entendeu que bota time em reserva, bota time titular, é tudo a mesma coisa. Eu acho que ali titular absoluto, incontestável, se deve ter 4. É o Léo Jardim, até porque também não tem outro goleiro. Robert Renan, talvez você vai entrar nesse assunto. Cuiabano é incontestável. Thiago Mendes é incontestável. Andrés Gomes é incontestável. E até o Barros, tá? Muitas das vezes o Barros, pelas suas atitudes e performances, ele chega a ser também contestado se ele merece ser titular ou não. De um demais, meu irmão, aí você vai jogar a camisa pro alto. Ah, e tem um outro cara que eu acho que hoje merecia a titularidade, que era o Puma. Mas mesmo assim também é um cara que você vai colocar um asterisco. Mas num demais, cara, é um time aí que se botar para jogar o Saldívia ou o Cuesta, se botar para jogar, né, o Thiago Mendes já falei, né? Se botar para jogar o Tietê ou o Hugo Moura, se botar para jogar o Marino ou então o Nuno Moreira, até mesmo o Hades, tem gente que gosta, não gosta, se botar para jogar ali o Spinelli, apesar que eu gosto mais do Spinelli, ou o DVD ou o Breno, cara, no final de tudo bota casaco e tira casaco. Só que tem que ter um time para o Vasco poder enfrentar o Olímpia hoje. Primeiro eu vou falar aqui do Olímpia, tá? Que vem no gol com Oliveira, Juan Vera, Matheus Gamarra, Morales e Alan Rodrigues. Essa ali é a linha defensiva. É o goleiro, os 2 zagueiros e os 2 laterais. Meio campo, Alex Franco, Quintana e Ortiz. É ali o trio de meio campo do time do Olímpia. Já no ataque, Benítez, Liscano e Sandoval. Lembrando que no banco de reservas nós teremos o nosso Rojas, né? É Rojas, cara? O nome do lateral, cara. Agora eu esqueci o nome do lateral. Também não vou buscar, não. Eu me proíbo. E o Sebastião Ferreira, tá? Esse é os caras que já jogaram aqui pelo Vasco. Eu esqueci o nome do lateral. Você deixa aí no comentário. Eu acho que vale até a pena. Time do Vasco. Vamos lá. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Saldívia, Lucas Freitas, Lucas Piton. Esses aqui são os 5 da linha defensiva. Os 2 laterais, os 2 zagueiros e o nosso goleiro. Hugo Moura, meu Deus do céu! É difícil. Hugo Moura, Tietê e Juan Rojas. Marino na direita, Nuno na esquerda e no ataque o Spinelli. Galera, vocês têm alguma coisa para dizer sobre isso? Eu acho que eu não tenho não, tá? A única coisa que eu quero falar sobre esse jogo. Só falta os caras arrebentarem, né? E aí arrumarem um problema pro Renato. O Spinelli entrou contra o time lá do Paysandu, e o Spinelli salvou a vida do Renato, né? Porque foi aqueles 2 golzinhos ali e só. Se o Spinelli, eu não sei não, tá? Marcelo Razan será narrador da partida entre Vasco e Olímpia no Paramount. Os comentários serão de Monique, Cardone e Marília Ruiz. Tá aí, né? O trio que vai hoje representar a narração pela Paramount, os comentários. Agora, para a gente poder seguir, eu vou trazer rapidinho aqui um boletim médico. Muita gente perguntando sobre alguns jogadores igual o Jair, que está no DM. Outro jogador também é o Matheus Carvalho, o Euder e pela base ali o Bruno Lopes. Vamos lá.
Jair está em reta final do processo de transição. Em contato com uma fonte no início de abril, a informação é de que a expectativa segue sendo o retorno aos treinos com o grupo já em maio. Deve de voltar só no período pós-Copa. Matheus Carvalho continua o tratamento na fisioterapia. A tendência é que inicie os trabalhos de transição no campo entre maio e junho, dependendo da evolução. Bom, Renato, que é 2 homens de meio campo, olha, não sei não, tá? Euder, já integrado ao elenco profissional, mas ainda sem condições de jogo. A previsão é de que ele esteja disponível apenas a partir de setembro. Esse menino aqui é um cara que eu gostaria de ver no meio campo, tá? Bem promissor da base, uma lesão também no joelho, de ligamento. Bom, tá voltando aos treinos, mas está sem condições. Vamos ver, né, se consegue ajudar na reta final do Brasileiro ou dessas competições aí aleatórias, Copa do Brasil e Sul-Americana, caso o Vasco vá passando de fases. Bruno Lopes fez todo o tratamento na fisioterapia do profissional, já em fase final de transição. O retorno aos gramados deve acontecer em breve. E isso aqui é alguns treinamentos aí do Jair, tá? Que vem se preparando para o seu retorno em maio, mas eu acho que o Jair vai ter oportunidade no profissional, cara, depois da Copa do Mundo. Bom, e não tem como não falar de Vasco e Flamengo, esse clássico já tá rolando nos bastidores, inclusive, né? O Vasco foi multado em 30 não, é mixaria também, né? 3 mil pelo STJD, após julgamento do jogo contra o Corinthians. Ué, a punição vai com base no artigo 206 do CBJD, relacionado ao atraso no reinício da partida. Decisão foi tomada pela terceira comissão disciplinar nesta quinta-feira. Eu queria saber como é que ficou a situação dos sinalizadores. Assim, acho que o Vasco já pagou, né? Já foi punido. Jogo de São Januário, acho que foi 100 mil reais. Daí foi mais, eu acho, tá? Se não foi também, vocês me corrigem aqui, porque eu me lembro que eu dei essa informação, mas eu não me lembro dos valores. E aí, falando sobre o Thiago Mendes, se liga aqui no procurador, eu falei relator, foi mal, galera, vou corrigir. O procurador do STJD usa o seguinte argumento. Thiago Mendes não poderia reclamar da arbitragem caseira contra o Corinthians, porque André foi expulso. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Vamos para a fala aqui do... Aí você vê o preparo, né, meu irmão? O preparo dessas crianças. O time da casa e a arbitragem foi tendenciosa para o Corinthians, tendo prejudicado propositadamente o Vasco. Só que tem um fato aqui também de relevância. Esse mesmo árbitro que o atleta Thiago Mendes diz que estava apitando sob pressão, prejudicando o Vasco, apitando para o time da casa, é o mesmo árbitro que expulsou o atleta André quando deu uma entrada temerária no Thiago Mendes. Nossa. O que demonstra que não teria nem o cabimento essa reclamação assintosa dele, dizendo que o árbitro prejudicou o Vasco, que o lance capital do jogo do cartão vermelho foi favorável à própria equipe do Vasco. Então, nesses termos, para o time da casa... E aí ele queria usar esse argumento para penalizar o Thiago Mendes. E eis que, bom, o Thiago Mendes foi absolvido, ele não conseguiu com esse argumento ali penalizar o jogador, e nós temos um responsável, tá? Por essa ação que livrou o Thiago Mendes de pegar aí de 1 a 6 jogos. E vamos lá para o nome da fera. Tá aqui, ó. Brilhante, com defesa técnica e muito bem fundamentada, o advogado Pedro Henrique Moreira foi o grande responsável por reverter o quadro que daria um gancho ao volante Thiago Mendes por declarações quanto à arbitragem no jogo contra o Corinthians. O procurador Roberto Maldonado fez a denúncia, que já foi julgada agora no STJD. Os auditores admitiram a certeza da punição antes do julgamento, mas entenderam que os argumentos do advogado foram fortes para absolver o volante do Vasco. O Thiago Mendes está livre para poder enfrentar o Flamengo no domingo. A única coisa que impede ele
é exatamente a entrada que ele tomou no jogo contra o Corinthians, ele que não teve treinando durante a semana. Vamos ver se vai estar pronto para o domingo, porque quando eu disse que parece que eu estou vivendo uma utopia, Carrascal está fora do clássico. STJD não reduziu a pena do jogador pela expulsão contra o Fluminense. E é nessas horas que tu vê a choradeira. Olha isso aqui, ó. Se liga aqui nesse texto. O texto é maravilhoso. Pegou não? Não se ligou? STJD mantém pena de Carrascal após recurso do Flamengo, que fica sem meias contra o Vasco. E o que a gente tem a ver com isso? Detalhe, a paginazinha GE Vasco. E os caras aqui, depois da vírgula, estão chorando. Ai, meu Deus, o STJD não acatou o pedido. Estamos sem meias para jogar contra o Vasco da Gama. Ema. Cada um. E o choro não pode parar. Vai continuar. Porque o Paquetá não joga esse jogo, segundo o Venê Casagrande. Jogadores também que estão aqui, de repente, já sendo colocados como desfalques, são eles: Bruno Henrique e Emerson Royal. Esses dois também aí sofreram traumas, sabe? Um tá com trauma nasal e o outro sofreu um trauma no pé direito. De repente, você já vai contando aí 4 desfalques. E o rapaz, já falar o Carrasqueta, ó. E o Arrascaeta do Flamengo, no jogo de ontem, ele sofreu uma lesão na sua clavícula, já passou por operação, está se recuperando e é mais um que não vem para esse jogo. Então o Flamengo pode ter até 5 desfalques importantes. E aí, meu irmão, eis que nesse momento, eu não sei se eu posso deixar o vídeo, mas eu vou aumentar para vocês poderem ouvir. E aqui vai conter um palavrão, uma palavra chula. Não dá para se considerar um palavrão ali no dicionário português, mas se liga no nível, meu irmão, que se tornou aí alguns, sabe, jornalistas, narradores, principalmente esses que vão trabalhar nos seus clubes do coração. E tá tudo certo, o cara chegar ali, o cara é Flamengo, trabalhar no Flamengo. Eu aqui sou Vasco, que trabalho no meu canal aqui, tá tudo certo. Agora, tem algumas falas que não cabem, principalmente para quem quer cobrar. E aqui ele vai cobrar, porque não pode chamar o piscineiro de Arrasca pênalti, porque ele caiu, se machucou. Não. O fato dele cair e se machucar é uma coisa, mas que é um baita de um piscineiro. E já prejudicou muito, sabe, aí o futebol. Alguns times, com certeza, a gente aqui já sofremos isso, e outros clubes também que enfrentaram o Flamengo, tiveram ali pênaltis marcados que não existiram, com a chancela do VAR, porque o cidadão se jogava, mergulhava. E aí veio, né, o vulgo Arrasca pênalti. Mas o João Guilherme, que detalhe, baita narrador, um dos melhores, está na época de Sport TV, Fox Sport, se resumiu a isso aqui. A recuperação do Arrascaeta, e eu tenho que falar porque eu não estou aguentando, eu vou falar. Vocês... Vai falar? Então, pera aí, rapidinho que eu vou atualizar. Vamos lá. Vou falar. Vocês babacas Ó, que ficaram aí botando apelidinho nele, vocês babacas que vocês babacas, vocês babacas que ficaram aí botando apelidinho nele, Arrasca pênalti, aquela coisa toda, agora vocês estão felizes, né? É isso aí. claro! É isso aí. Que Beleza. consegue... Aí o cara quer, né, responsabilizar quem chamou a Arrascaeta de Arrasca pênalti pela contusão dele. Aí é um absurdo, né, meu irmão? É. Mas o Flamengo tá cheio de problemas. E a CBF me traz o Wilton Pereira Sampaio para apitar no domingo. E o Vasco permite. Você lembra da fala do BAP? É. Lá no Maracanã, eles fazem ali a análise de qual juiz pode apitar o jogo deles. E dessa vez passou pelo crivo dos scouts de arbitragem do Flamengo, o Wilton Pereira Sampaio. Pois é.
Lembrando que ele é responsável por esse lance aqui, ó. Não tá entendendo? Agora você vai entender. Olha aí. Falta do Nuno no gol do Brenner. Ele anulou esse gol legítimo. E o VAR não fez absolutamente nada. E aí não tem jeito, né? Aí o meu lado, quinta série, ele começa a aflorar aqui em mim. E eu trouxe aqui uma tirinha para a gente poder analisar. Como se nesse momento tivesse o sistema ao lado da comissão de arbitragem conversando sobre esse jogo no Maracanã. E aí o sistema chama a CBF e fala: CBF, o Flamengo terá muitos problemas para a partida de domingo, com jogadores suspensos, contundidos ou que são dúvidas. E aí vira a comissão de arbitragem. Sistema, como está a classificação do campeonato? Aí o sistema pega e vira e fala: o Palmeiras é líder com 6 pontos à frente do Flamengo. E se o Fla perder, o Verdão pode abrir 9 pontos de vantagem. A comissão de arbitragem vira e fala: olha, eu tive uma ideia. E o sistema, qual? A comissão de arbitragem responde: o Wilton Pereira Sampaio, meu irmão. Tá aí. Alguma dúvida? Que isso, Léo? Tô te perguntando. Por que você aceita isso, Pedrinho? Por que nós temos que aceitar o Wilton Pereira? Já passou batido? Bom, tendo dito tudo isso, daqui a pouquinho a gente volta aqui para mais uma live de pós-jogo de Vasco e Olímpia. Tomara que o Vasco vença hoje, ganhe confiança. Algum desses jogadores, igual o Marinho, se tiver oportunidade, jogue bola. O Nuno também, porque a gente está precisando, sabe, que alguns jogadores comecem a subir o nível de competitividade desse elenco, porque, meu Deus, imagina jogar sem um Thiago Mendes. Imagina, gente, na boa. Não, na moral. Imagina domingo, Hugo Moura, Tietê e... Não duvide não, tá? Não duvide não. Vou meter meu pé, beijo no coração. Não vou editar, não tenho tempo. Teve algumas rateadas aqui, gaguejadas, vai ficar assim. Não tenho tempo para edição. E é isso. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Papai do céu vos abençoe. E eu... Ah, você lembra do Coxinha? A mulher, olhinha do professor Raimundo. Fui, galera. É melhor ir embora, né? Tá na hora. Já passou do tom.